Falar de vocação é falar de algo que, com muita frequência, produz reações divergentes. Para algumas pessoas, vocação representa o que há de mais elevado, nobre e até essencial na vida humana. Por outro lado, muitos consideram a vocação como um serviço ou função excessivamente restrita, que pode ser vista como algo exclusivo para um grupo de escolhidos. Isso porque, ao tratar desse assunto, imediatamente nos encontros com as vocações ao ministério ordenado, à vida familiar, à vida religiosa, aos ministérios leigos, cada uma com suas particularidades. Muitas vezes não se menciona a vocação fundamental que é comum a todos os fiéis, a vocação cristã, a qual é precedida por um chamado ainda mais fundamental, a vocação para a vida. Por essa razão é essencial que compreendamos que todos somos vocacionados, uma vez que o chamado divino abrange cada indivíduo, cujo coração Deus enseia que se abra para estabelecer um diálogo sincero com seu Criador. Nossos convidados de hoje, mais do que propor uma reflexão sobre a vocação sacerdotal, familiar, religiosa e leiga, vão poder falar sobre suas jornadas de sim à vida e o sim à fé, como caminho para a descoberta de suas vocações específicas. Eu sou Alexandre Raimundo de Souza e hoje converso com Tobi Zavala, jesuíta, a irmã Josiane Cardoso, Doroteia, filha dos Sagrados Corações, o padre Vitor César Noronha, diocesano, e a Ana Flávia Bittencourt, da paróquia São Francisco Xavier. Então sejam todos bem-vindos, né, a essa nossa roda de conversa. Eu espero que vocês fiquem bem à vontade, porque será um bate-papo assim, livre, gostoso, onde a gente possa falar. Eu vou fazendo algumas perguntas, eu vou começar com você, viu, Tobi? Você poderia se apresentar, dizer de onde você vem, e depois eu queria fazer uma pergunta sobre a questão da vocação. Bom, então vamos nos apresentar primeiro, né? Eu sou Juan Carlos Zavala Honguitud. Como vocês podem perceber, eu não sou brasileiro, né? Eu sou mexicano, mas todo mundo chama-me de Tobi, né? Alguns falarão que é de cachorro, né? Mas eu sei que também é de cachorro, mas é um apelido, né? Eu sou jesuíta, eu tenho 30 anos, né? E, bom, eu entrei à companhia faz 10 anos e agora estou aqui no Brasil para estudar a teologia, né? Dentro dos estudos da formação jesuítica, temos os estudos da teologia, então estou fazendo isso aqui no Brasil faz 8 meses, né? Então, o português está aí caminhando. Que bom. O Papa Francisco fala que a nossa vocação ela nasce do coração de Deus, né? E vem para crescer aqui no meio do povo. Então, nessa vivência, desde o México e agora no Brasil, como é que você responde a essa sua vocação? Como você diria para nós que estamos aqui sobre essa vocação que você foi escutando lá no coração de Deus? Olha, eu vou falar que eu não sei, né? Mas eu acho que eu fiz o caminho contrário, né? Eu esteve num colégio com os irmãos maristas, né? Mas na minha percepção, ou seja, eu tinha uma fé muito simples no sentido de ir à missa, né? Não gostava de ir à missa, né? Porque era muito chata para mim. Então, mas eu reconheço que no encontro com as pessoas eu fui descobrindo uma voz, né? Falando da vocação como voz, eu fui descobrindo uma voz que me chamava para algo, né? Eu não sabia para quê. Então, eu durante o ensino fundamental, né? Depois o ensino médio, eu fui descobrindo que eu era muito feliz no contato com as pessoas, no encontro com as pessoas, né? Seja numa paróquia, seja nas missões, né, que tínhamos de Semana Santa. Então, acho que eu fui descobrindo essa voz que me fez fazer um voluntariado, né? Eu coloco o voluntariado meu como o início da vocação. E eu acho que isso é comum para todas as pessoas, porque para mim uma vocação tem a ver precisamente com escutar essa voz que está na realidade, né? Na minha experiência, encontrar a Deus se deu no encontro com as pessoas, encontrando-me com as pessoas, olhando para elas, reconhecendo a sua situação e sentindo com elas.
eu reconheci também essa voz de Deus, né? Assim, um pouco brincadeira, mas quando eu entrei na companhia, um marista perguntou-me, olha, eu falei dos meus planos, né? Eu queria fazer engenharia química, eu queria entrar na companhia, né? Não estava muito claro ainda. E ele falou, olha, mas isso é o que você acha, né? Mas e o que Deus acha? O que Deus quer de você? Então, assim, honestamente eu pensei, olha, Deus não se importa, né? Ou seja, essa é uma escolha minha, né? Deus que tem a ver, nada, né? Mas com o tempo eu tenho descobrido que sim, que de fato foi Deus, né? Quem Então fez Deus isso. se importa com a sua resposta. Agora eu posso falar que sim. mas nesse momento eu não percebia isso, né? Então, para mim esse foi um caminho como desde baixo, né? Desde o chão da terra, encontrar que era Deus quem chamava, né? Nesses indígenas, nessas crianças, nessas pessoas, era Deus que se fazia presente, né? Muito bem. Às vezes as pessoas quando falam, você falou de projeto, né? Projeto, o meu projeto, o projeto de Deus. Algumas pessoas às vezes criticam né, sobre essa questão, porque diz assim, como é que o projeto seu se encontra com o projeto de Deus na sua resposta? Um pouco, acho que para mim é interessante conhecer isso, porque eu nunca pensei a minha vida com Deus no horizonte, né? Até os 20 anos. Poderia falar assim. Na escola eu sabia que a minha vida era uma vida para construir, né? E de fato eu tinha muito presente, como a imagem de Deus presente também nas pessoas, né? Eu sabia, eu conhecia o Jesus revolucionário, né? Que entrou no templo de Jerusalém e que ia reformar, né? Tudo. E eu encontrava essa imagem muito bonita. Mas pensando na minha vida, era minha vida, né? Então eu acho que isso é muito provocador que você fala, porque a maioria das vezes que assim nos encontramos, achando que o nosso projeto é o meu projeto, né? Mas acho que quando eu descobri que não era o meu projeto foi quando estava na universidade, né? Eu voltei do voluntariado e na universidade eu descobri que eu estava fazendo algo que gostava. Eu gostava das matemáticas, que não é muito comum, né? Eu gostava da química, que não é muito comum. Então eu falei, bom, eu vou ser engenheiro químico, né? E esse era meu projeto, né? E era um projeto bom. Eu podia ter bolsa, fazer um intercâmbio na França, mas isso não despertava assim como paixão, né? Ou seja, eu não acordava pensando, nossa, eu quero ser o melhor engenheiro químico do mundo. Não, ou seja, para mim isso era bom, mas não. E eu tinha no meu coração como a tentativa de volver ao sítio onde eu fiz o voluntariado, né? Chiapas, México, no sul do México. Eu acho que lá foi onde eu descobri que o meu projeto não era suficiente nesse sentido, né? O meu projeto era bom, mas não era suficiente. E agora soa muito romântico, né? Nesse momento eu não falaria assim, mas eu acho que Deus tinha preparado alguma coisa distinta, né? O convite de Deus era para abrir o coração, para abrir a perspectiva, o horizonte. E esse convite eu fui descobrindo e sabendo como responder, né? Porque também eu não sabia, né? E isso foi algo que descobri aos poucos. E agora eu posso acreditar que o convite de Deus foi melhor para mim do que eu tinha pensado, né? Eu estive antes num colégio com adolescentes, né? 15, 18 anos, e esse era um tema muito difícil. Olha, mas se Deus espera algo da minha vida, Ele não me dá liberdade, né? Essa era a pergunta, né? E eu falava, olha, Deus não é assim como que vai colocar um caminho só e esse caminho vai dar certo. E se você sair desse caminho, está sendo infiel a Deus e Deus vai te castigar, te julgar, te culpar. Não é assim, né? Eu acho que Deus vai abrindo o tempo todo caminhos, trilhas, vai mostrando, né, nesse sentido. E quando a gente vai caminhando, vai fazendo um caminho no qual Deus nunca está fora desse caminho, né? Nunca está longe. Mas Deus vai sinalando, né? Como apontando. Deus vai apontando um caminho que é a sua promessa de plenitude, né? Sim. Ou seja, o que Posso Deus... te interromper? Isso. Você falou de caminho, eu fiquei pensando assim, existencialmente, né, do ponto de vista nosso, assim, como ser humano, a gente sempre está errando no caminho, né?
E como é que fica essa resposta, um desejo de fidelidade? Por exemplo, você falou desse encontro, né, do projeto com Deus, ou projeto de Deus. Como é que fica isso assim? Você, na sua vocação, tem limitações, tem provavelmente algum defeito, alguma coisa, não sabe tudo, mas tem desejo. Como é que você lida com isso no dia a dia? Como é que a resposta tem validade? Olha, eu não sabia que estava aqui no acompanhamento. Bom, eu vou falar assim. Eu gosto de trazer histórias, né? Eu vou trazer a história da filosofia, né? Nós fazemos o noviciado, né? A irmã sabe. É um tempo como para escolher a vocação, né? Falar, olha, isso é um convite de Deus primeiro, né? E depois, eu posso responder a Deus? Tá. Então, ao final do noviciado, eu falei para Deus. Deus, eu quero ser assim. Eu quero ser jesuíta, eu quero viver a pobreza, a castidade, a obediência. E fui para os estudos da filosofia, que é como a primeira etapa de formação. E eu não vou falar assim o que aconteceu, né? Porque não é para fofocar, mas terminando o primeiro ano da filosofia, eu tinha certeza que eu não estava fazendo o que eu tinha falado, né? Ou seja, eu não estava vivendo a vida de compromisso, de despojamento, né? Nesse sentido da pobreza. Eu não estava com os meus afetos centrados, né? Eu tinha muito mexido no interior, que se namorava, que se não namorava, tal. E eu sabia, né? Ou seja, eu sabia que não estava vivendo direito o que eu tinha falado, mas eu tinha certeza que eu queria ser jesuíta e que eu me sentia chamado para ser jesuíta, né? Então, eu descobri nessa etapa que para mim ser jesuíta era o rumo, né? Assim como um horizonte que se abria diante de mim. E por mais que eu tentava ir por uma vereda para me afastar, por outra para me afastar, como que o horizonte continuava, né? Continuava ali presente. E Deus, com muita paciência, me seguia resgatando. Chegou um momento no qual eu pensava, nossa, Deus, já, por favor, você tem que se dar por vencido, né? Ou seja, eu não tenho remédio, não. Eu já estou cansado de tentar, né? Mas O tempo vai avançado, como a conversa está boa. Eu só queria que você falasse uma coisinha rápida, assim. Tá bom, no meio disso tudo, o que você diria para um jovem que deseja fazer seu discernimento vocacional? Em poucas palavras, em 2 frases. Tentarei. Primeiro, eu falaria escutar o que surge no coração, no contato com as pessoas, né? Sobretudo com as pessoas em uma situação em vulnerabilidade, né? Porque eu acho que esse contato é um contato muito próximo, né? Muito cercano. Então eu falaria isso, né? Escutar isso. E segundo, não pensar que tudo vai estar certo, né? Ou seja, a gente tenta e vai tentando, mas o erro principal é não tentar nunca. Ok. Obrigado, Tobi. Desculpa se fiquei fazendo perguntas assim, Depois né? continuamos. Bom, irmã Josiane, agora eu queria fazer também para você alguma pergunta, tendo presente o que o Tobi já respondeu e essa provocação, né? Se a gente encontra um jovem pelo caminho, o que a gente diria? Mas você também podia se apresentar um pouco, dizer de onde você vem. E se já quiser linkar com alguma coisa que o Tobi falou, fica à vontade. Mas eu vou lhe fazer pergunta, viu? Tá bom. Então, eu sou a irmã Josiane, eu sou natural de São Luís do Maranhão. Sou das Irmãs, o nome é um pouco comprido, né? O nome todo é Irmãs Mestras de Santa Doroteia, Filhas dos Sagrados Corações. Aí a gente abrevia para Irmãs Doroteias, Filhas dos Sagrados Corações, né? E eu estou nessa congregação faz 10 anos, só que 6 anos de votos, né? E aqui exerço a missão de trabalhar na creche, Oásis de Esperança, uma creche para crianças de 3 a 5 anos. E também estudo teologia aqui na FAGE. Né? Em relação ao que o Tobi falou, achei interessante, né, que ele falou da questão de o que você diria para um jovem. Eu fiquei lembrando do meu tempo também, de quando eu senti o chamado, digamos assim, né, eu tinha 16 anos, e sentia, na verdade, uma grande confusão interior, né, não sabia o que era, estava assim, com muita dúvida, e não conseguia formular o que eu sentia, né, não conseguia expressar, na verdade, né. Eu me lembro muito que eu buscava, olhava na internet, olhava coisas sobre congregação, vida religiosa,
olhava assim, mas tudo para mim muito genérico, né? Não fazia muito sentido. Então, eu conversei com um padre da minha paróquia, né? E eu falei, olha, eu estou sentindo uma coisa estranha. Eu me lembro bem que a minha frase foi essa. E ele entendeu, né? Ele entendeu, ele disse, vamos conversar, vamos participar de um encontro. Então, quer dizer, eu diria para um jovem, né? Procure alguém que possa te ajudar, né? Não fique só guardando para você mesmo, para você mesma. Não fique só olhando na internet, né? Nas redes sociais, o que vendo, achando bonito, mas procurar saber o que realmente quer dizer para mim isso, né? O que eu estou sentindo. E o que você fazia antes de pensar de entrar na vida religiosa? Bom, eu senti a vontade, expressei, né, que de entrar na vida religiosa, eu tinha 17 anos. Só que, na época, eu passei no vestibular também. Então, as irmãs disseram para eu esperar um pouquinho e vamos fazer a faculdade, né? Aí eu entendi aquele momento que elas disseram, vamos estudar, né? Eu entendi como uma recusa. Então, eu entendi se as irmãs não me quiseram, não gostaram de mim. Então, eu fiz o seguinte, fui estudar e larguei elas de mão. Assim, não falo mais com elas, não quero mais saber. E aí, então, eu estudei Serviço Social e História. E passei 6 anos sem saber de irmãs, de nada. Estudei, depois terminei a faculdade, eu comecei a trabalhar. Então, eu trabalhava numa universidade, eu dava aula de serviço social. E também ajudava no movimento quilombola no Maranhão, né? Era meu trabalho. E depois, nesse meio tempo também, eu conheci uma pessoa, era noiva. Né? Então, eu estava vivendo uma outra vida, assim, né? Larguei irmãs de mão, elas não me quiseram mesmo, pronto. E por que você voltou? Por que você voltou ao desejo de entrar na vida religiosa? Por que eu voltei, né? Pois é boa pergunta. Até agora. Não, mas eu sei por que eu voltei. Porque mais ou menos ali entre os 22 anos, 23 anos, eu comecei a sentir, entrar em uma crise mesmo, assim, de sentido. Eu estava seguindo um rumo, né, um caminho, como ele tinha falado, que era bom, que estava tudo certo, ok, mas que não me satisfazia. Eu não sentia um sentido completo naquilo que eu fazia, né? Então, eu gostava, sim, continuo gostando do que eu fazia, mas faltava um sentido para a vida, né? Eu achava que a minha vida tinha que ter alguma coisa a mais. Não sabia o que era, muito bem, mas... e também tinha um pouco de orgulho, porque eu não queria voltar para elas, para casa. Então, eu também não queria procurar as irmãs para saber o que era, mas fiquei guardando aquele sentimento. Então, eu posso dizer assim, que eu senti essa vocação mais forte, esse chamado, assim, 2 vezes, né? Com 16 anos, anos depois, né, quando novamente voltou aquela sensação de incompletude, né, que faltava um sentido. E o que completa, já que você falou que tinha incompletude, um sentimento de buscar algo que desse sentido, um sentido maior. E o que dá esse sentido maior agora que você está na vida religiosa? Viver para Deus e para os irmãos. Isso aqui completa a minha vida, né? Viver para Deus e para os irmãos, né? Eu me lembro, depois, na segunda vez, quando eu voltei a fazer o acompanhamento vocacional, me deram para ler o livro Evangelii Gaudium, né? Então, eu li aquele documento do Papa, que me despertou uma coisa de uma sede de evangelizar, de ir atrás das pessoas, de estar perto das pessoas, de viver servindo, que eu, assim, tinha, mas não era uma coisa assim extraordinária. Mas, assim, aquilo ali fez sentido para mim, né, naquele momento. Então, eu digo, opa, acho que é por aqui. Acho que alguma coisa está me sinalizando para cá. Né? Então, acho que é isso. Sim. E o que você diria para uma pessoa, um jovem, uma jovem, que quer entrar ou conhecer a vida religiosa? O que você diria assim para provocar essa pessoa? Olha, eu diria, tem certeza? No sentido de que a vida religiosa, ela é uma radicalidade, ela tem que ser uma radicalidade. Né? Apesar de que, às vezes, a gente... Depois de uns anos, a gente vai meio que se acostumando, se habituando, mas a raiz, né, o ser, né, da vida religiosa é uma vida doada e dedicada, uma vida inteira para Deus. Né? E como é que isso se concretiza, assim, digamos, hoje, assim, nas comunidades onde você está,
na sua vida, você está estudando, não está? Isso, estou estudando. Através do estudo, mas também o contato com as pessoas, como que isso isso. vai se concretizando? Eu diria que nas escolhas que a gente vai fazendo no dia a dia, né? Então eu sempre tenho que fazer escolhas. Então eu posso escolher algo que seja para a minha comodidade ou algo que seja para um a mais para o outro. Eu posso escolher algo que seja mais fácil ou para mim, né, no sentido. Ou então eu posso me doar um pouco mais, né? Então nesse sentido, nas escolhas que eu vou fazendo a cada dia, a cada momento, isso vai me ajudando a pensar, mas por que eu quero escolher isso aqui, né? Por que eu estou fazendo isso daqui? Eu poderia estar em outro lugar, poderia estar acordando mais tarde, né? Poderia estar fazendo outras coisas, poderia estar fazendo o meu projeto, né? Como ele tinha falado do projeto, mas sempre tem que ser essa escolha entre os projetos, né? Porque não é que a gente entra na vida religiosa e deixa de lado os projetos pessoais, né? Os projetos pessoais estão sempre ali, todo momento. Então, como é que eu faço essas escolhas eu faço esse discernimento? Agora, estou me dedicando para Deus, porém, na verdade, quero me Uma coisa que inquieta muitas pessoalmente, pessoas, né? quando escuta falar em discernimento, às vezes fica muita pergunta, mas como é que você faz esse discernimento? Aí tem que perguntar para o jesuíta aqui. Mas no dia a dia, assim, como é que se dá assim, a possibilidade? Eu estou ali, tem isso e tem aquilo, o que eu vou fazer? Como é que você escolhe? Olha, uma boa pergunta. Em geral, assim, não é que eu acerto sempre, tá, gente? Vou dizer aqui, não é que eu estou acertando, mas a gente está nesse caminho, né? Eu me coloco diante, assim, da pergunta, o que Jesus faria, né? Como é que Jesus amaria, como ele se comportaria? Eu acho que seria mais ou menos assim. Então, se fosse eu, talvez estaria fazendo outra escolha, mas, assim, o que Jesus faria, né? Que comportamento ele teria? Aí, quando eu estou no meu centro, eu consigo seguir o que Jesus me diz, né? Obrigado, irmã. Viu? De nada. Eu não vou fazer mais pergunta para você, bom. não? Oi, Alexandre, antes de terminar, eu sei que já estamos no tempo, mas, irmão, fiquei assim com uma pergunta. Se você fosse a encarregada das vocações, você faria a mesma coisa que fizeram com você? Você enviaria embora para estudar a graduação? Olha, boa pergunta essa. Eu penso o seguinte, eu teria que conhecer a jovem, né? Conhecer a realidade, conhecer o contexto dela. Bom, as irmãs, elas foram, achei assim, ousadas também, né? Vai, estuda. Só que eu acho que elas não pensavam que eu fosse ir embora também. Que elas disseram assim, vai estudar, mas a gente te acompanha, né? Até terminar a faculdade. Tanto é que depois de mim que sumi 6 anos, a outra jovem que entrou depois, ela fez a graduação como aspirante dentro, entendeu? Ela não mandava As irmãs embora. aprenderam, então. Entendeu? Porque é uma coisa assim, né? Podia voltar, podia não voltar. Mas, assim, também um sinal de Deus, né? Porque eu achei, assim, quando eu fiz essa experiência, mudou muito e fez muito sentido na minha vida depois do sim que eu dei. Ok. Obrigado. Então, Padre Vitor, continuando a nossa conversa aqui, depois que a irmã Josiane já respondeu, eu espero que as perguntas que eu fiz para ela, assim, né? Mas vamos. Você podia se apresentar também, dizer um pouco de onde você vem, e também porque você é um padre diocesano, né? Agora, os dois falaram era da vida religiosa, e como padre diocesano também. Eu sou o Vitor, sou padre diocesano da Arquidiocese de Vitória. No entanto, eu sou nascido em Juiz de Fora, em Minas Gerais. E aí, bem pequeno, no início da adolescência, fui para o Espírito Santo. Bom, como eu falei, eu sou um padre diocesano. O que isso significa? Significa que, diferente dos padres religiosos, que aderem a um carisma, que tem, às vezes, uma dimensão mais missionária, o padre diocesano, ele vive sua missão de modo distinto. Ele vive a serviço, encardinado numa igreja local, isto é, numa porção do povo de Deus, junto com o bispo, junto com o presbitério, junto com os leigos, todo o povo de Deus que ali se encontra. E aí, nesse sentido, a gente tem essa possibilidade de assumir essa realidade, né? É chamado a assumir essa realidade, de estar nessa igreja local, de caminhar junto com esse povo, de compartilhar sua cultura, seu jeito, suas esperanças também, suas tristezas. Então, a gente tem essa possibilidade. A minha vocação,
ela surgiu de modo um pouco tardio, eu diria. Porque antes dos 24, 25 anos, eu jamais imaginei, pensei em ser padre. No entanto, e aí que está a beleza, eu já tinha de fato feito a experiência da vocação cristã. Então eu já me identificava como cristão, eu já percebia como missão, mas o ser padre em si não estava presente. E a vocação cristã, eu diria que ela surge por meio dos testemunhos, em primeiro lugar. E isso é muito belo, né? Isto é, não vivemos, no primeiro lugar, uma experiência de um Deus nosso, digamos assim. Isso é, vivemos a experiência do Deus dos outros, né? Tanto do ponto de vista bíblico, Deus de Abraão, Isaac, Jacó, mas também na nossa experiência, isso é, tantas pessoas que me precederam, meus pais, avós, minha escola, também estudei nesse colégio marista, os freis franciscanos da minha paróquia, da UFM, e assim eu fui me envolvendo bastante, de modo especial, nos movimentos sociais e nas pastorais sociais da igreja. Então minha vocação, ela tem esse chão, tem esse lugar. Lá pelos 14, 15 anos, a convite dos maristas, eu fui trabalhar numa região periférica da Grande Vitória, chamada Terra Vermelha, fica em Vila Velha, com a alfabetização das crianças, né, num projeto da Pastoral do Menor, movimento estudantil secundarista, depois entrei na universidade, fiz economia, e aí na militância no movimento estudantil, depois na comissão de municipais da arquidiocese, nas pastorais dos movimentos sociais de modo geral, de modo especial o socioambiental, direitos humanos, foi quando eu comecei a perceber de fato que aquela vocação que tinha uma dimensão social, digamos assim, sócio-transformadora, também era uma vocação presbiteral. E claro, né, que hoje, talvez influenciado pelo clericalismo, a gente tem uma imagem de que o padre, de modo especial, o jovenzinho, adolescente, cada um tem sua trajetória, claro, não se trata de julgar, mas a gente normalmente imagina o quê? Um menino que foi coroinha, que foi acólito, bem de sacristia, e a partir desse momento decidiu entrar no seminário e se tornar padre. E, de fato, isso não está presente na minha formação, né? Está presente o quê? A vida na comunidade eclesial de base, como catequista, no grupo de jovens. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Que como você fala assim com vontade, com dinâmica, né? Eu fiquei pensando assim, se você... Até pensando assim nos jovens hoje que fazem muitas coisas, as pessoas fazem muita coisa hoje, não é? E você também fazia muito, só que você já tinha um engajamento. E como é que você foi percebendo no meio dessas tantas coisas, que momento você percebeu que Deus chamava você para ser um padre? Olha, no meio disso tudo, você pois fazia é. muita coisa, já eram coisas que poderia continuar fazendo, como um leigo dizer assim, poxa, mas isso aqui já é para a igreja, né? Quando? Sem dúvida. Então, eu acho assim que é muito difícil responder e, de fato, o discernimento, né? Essa palavrinha é muito importante e eu, graças a Deus, tive um padre bom, um padre santo, um padre com muito compromisso, inclusive social, que me ajudou nesse processo. Mas eu diria 2 momentos especialmente. Um foi quando eu ainda estava no Diretório Central dos Estudantes da UFES, no movimento estudantil, portanto. UFES é a Federal do Espírito Santo, eu fazia economia. E nós fomos para uma ocupação que ia ser desalojada. E naquele momento, né, a gente se colocou ali entre a polícia, né, e as pessoas, os ocupantes, né, teve a experiência também de ficar com eles, né, nas barracas, enfim. E de algum modo, ali eu fiz uma experiência muito forte, que eu ainda não identifiquei como um chamado propriamente à vida presbiteral, a ser padre. Mas naquela dimensão de Jesus, que também foi rejeitado, que também não tinha onde ir, que inclusive nasceu em lugar de rejeição, ali houve uma experiência. Em segundo lugar, na Comissão de Municipais da Arquidiocese e no Movimento de Direitos Humanos, teve uma ocasião que nós fomos fazer uma mediação de uma rebelião. E ao final, quando a gente entrou no local da unidade prisional, eu me deparei com uma cena muito forte, na qual tinha um jovem, que já estava sem vida naquele momento, que estava hasteado por uma lança criada a partir de um ferro da própria unidade, assim, da parede, né, porque tem fiapos, enfim. E ele estava, de fato, sangrando, né? Eu escutava gritos, eu imagino que alguns deles, se não todos, tinham ouvido desse jovem. E ali também foi uma experiência muito forte de Jesus crucificado. Que, claro, né,
aos olhos da fé, sempre traz o compromisso, traz a ressurreição, traz a vida nova, traz a vida verdadeira. Então, a partir dessas duas experiências, mas também de muitas outras, eu comecei a perceber que, de fato, Deus tinha um projeto para a minha vida e eu estaria a serviço desse projeto. Bom, e aí que vem a sua pergunta, né? Finalmente eu chego a ela. Por quê? Porque o padre, de modo especial o padre diocesano, é aquele chamado a se configurar Jesus bom pastor. Então, padre, em primeiro lugar, não é uma fábrica de sacramentos. Padre, em primeiro lugar, não é aquela pessoa que veste uma veste que muitas pessoas consideram bonitas. Padre, em primeiro lugar, é aquele que está a serviço do povo, das pessoas. Como fizeram Jesus Cristo. Posso te interromper? Já que você está falando desse, era um tema que eu já percebi que apareceu na sua fala, e eu fiquei assim um pouco curioso, porque hoje as pessoas falam assim, existe os padres, né, dos panos, que tem muita coisa, e existe aquele que tem outra postura. Já percebi que você fez uma escolha nesse modo de ser padre. O que você diria para um jovem, por exemplo, que quer ser padre e essa questão, né, que hoje está muito presente na igreja, do modelo de ser padre? Bom, eu vou evocar alguém mais esperto do que eu, Santo Ambrósio, que certa vez disse o seguinte, onde está a misericórdia, ali está o Espírito de Deus. Onde está a rigidez, falta misericórdia, ali está somente seus ministros. E, portanto, eu digo de modo muito claro, aquele jovem que, por exemplo, né, se identifica com a vida presbiteral, que quer ser padre, mas quer, por causa dos panos, por causa das rendas, por causa da estética, ou deve se abrir, fazer um processo radical de conversão a Jesus bom pastor. Aquele que é o amor encarnado, aquele que se dá, aquele que se entrega, aquele que ama, aquele que vê a razão de sua vida nesse processo face a face com o outro, que se dá na Eucaristia, claro, fonte e fundamento, mas nas partículas consagradas, eucaristizadas, se expandem para os corpos dos nossos irmãos e irmãs. Isso é a coisa mais maravilhosa do mundo. Então, nesse sentido, eu vejo o padre, de fato, como aquele que não veio para ser servido, veio para servir, como aquele que não tem arma na mão de modo belicista, como coroa que se coloca por cima para governar, mas aquele que se rebaixa e lava os pés. Então, o que eu diria para esse jovem era o seguinte: busque servir e amar. E aí, para puxar o saco de vocês, fui ordenado no dia de Santo Inácio de Loyola, dia 31 de julho. Sim. Busque servir e amar, e neste serviço e neste amor, eu tenho certeza que ele saberá discernir a sua vocação. É servindo e amando que a gente descobre a vocação. Se servindo e amando, ele sentir essa paixão forte, esse desejo forte de ser padre, vá, seja padre e será feliz, porque vocação acertada é sinônimo de felicidade. Mas se nesse processo, servindo e amando, ele descobrir que a vocação dele é outra, vá. Então não se trata de fazer uma propaganda corporativista. Sim. Se trata, vamos juntos construir o projeto de amor. Para fechar assim rapidinho numa frase, você falou muito de uma coisa que me chamou a atenção na sua fala, é que tem um encontro bonito com Jesus que foi fundamental na sua escolha de ser padre. O que você diria para um jovem? Como fazer um encontro bonito com Jesus? Bem, veja só, Jesus para nós não é um espírito desencarnado. Jesus não é uma ideia, não é uma filosofia, não é uma doutrina. Jesus é uma pessoa. Então, não existe modo de conhecer Jesus que não seja a partir das pessoas, de todas elas, mas de modo especial dos mais pobres, ao avesso, dos últimos aos primeiros. Então, de fato, que assim seja, claro, pela palavra, pela Eucaristia, mas nunca se esquecendo dos pobres. Muito obrigado, Padre Vitor, por essa partilha. Então, Ana, agora vamos com você, né, com essa pergunta que já foram feitas para os três, né, como cada um vive a sua vocação e essas experiências que a gente vai fazendo dessa resposta a Deus. Mas antes você podia apresentar, como leiga, de onde você vem, o trabalho que você faz. Então, eu sou Ana, sou mineira de Belo Horizonte, cresci na paróquia São Francisco Xavier, confiada aos jesuítas.
E isso também tem muito impacto no modo como eu vivo a minha vocação e na minha formação enquanto pessoa, enquanto ser humano mesmo. Né? Eu gosto de pensar que vocação é um chamado a amar a Deus, amar aos irmãos. É esse chamado a amar e ser amados no mundo. Acho que esse é o maior chamado que a gente recebe enquanto pessoa. E não posso deixar de falar da minha vocação laical sem falar da minha família e sem falar da minha comunidade de fé. Né? Sem falar da minha família, primeiro enquanto seio, que me ajudou a conhecer a minha fé, a conhecer Deus e amá-lo. E da minha comunidade de fé também. Acho que eu tive a oportunidade de conviver com grandes homens e mulheres, não só teólogos, mas grandes homens e mulheres de fé, que me ajudam continuamente, né, até hoje, a conhecer e amar esse Deus que é amor, que é misericórdia. E eu me identifico um pouquinho com o que o Toby falou, assim, pensando na minha vida pessoal, assim. Eu sou engenheira de formação e durante um tempo eu exerci a minha carreira, né, como uma pessoa, como uma jovem, assim, fiz todo esse processo, cheguei a exercer a minha carreira. Só que eu sempre sentia que podia ser algo a mais. E até a partir dos valores, a partir da vivência da fé na minha comunidade, eu sentia que podia ser diferente, que eu podia servir melhor. Entendo vocação também como serviço, né? Como esse modo de amar e de servir os outros. Então, em determinado momento, até no próprio espaço onde eu trabalhava, eu via assim, a fábrica, via os processos, era tudo muito bonito, mas faltava algo. E aí, a partir da minha experiência de fé também, assim, eu fui viver uma experiência de voluntariado fora, e aí, sobretudo, numa comunidade indígena. Isso me deu, assim, um certo estalo, assim, né? O que eu vou fazer com a minha vida? Será que eu quero continuar desse jeito? Ou será que eu não posso fazer a diferença? Ou mais do que isso, né? Será que eu não posso testemunhar melhor esse reino de Deus a partir da minha vocação enquanto leiga? E aí eu voltei e fui trabalhar na área da educação, eu trabalho até hoje, né? E ajudando outros jovens e outras jovens a também conhecer esse Deus que é amor e que me foi apresentado como amor e misericórdia. Então eu sempre gosto de contar essa história porque nós, como leigos, somos chamados a testemunhar o reino de Deus nas tarefas cotidianas. Claro que todos nós, a partir da nossa vocação cristã, mas de modo especial nós leigos no modo como nós executamos, como nós vivemos a nossa vida na nossa família e por aí vai. Ana, diante disso que você está partilhando, eu fiquei pensando assim, porque talvez os leigos, né, diz assim, alguma pessoa que não tem uma compreensão da vocação leiga, diz assim, mas Ana, mas o que você faz é o que eu faço, eu também trabalho, eu vou trabalhar num colégio, eu vou trabalhar... O que define assim, essa experiência de uma vocação leiga? Que você diz, aqui tem um chamado de Deus, aqui eu sinto que eu estou realizando algo que eu escutei do coração de Deus. Gosto de pensar, né, e até fazendo memória de uma experiência assim, que eu vivi, que amor é projeto de vida. Não é um sentimento bonitinho, né, organizadinho, amor é projeto de vida. Então, o modo como a gente vai responder ao chamado de Deus, ele pode ser muito diverso. Para cada um de nós, ele pode ser diverso. Mas, como leigos, é enxergar, de fato, aquilo que traz sentido e aquilo que nos ajuda a transformar o mundo, a ser, assim, semente de justiça, de esperança, de paz. É encontrar, de fato, o modo como a gente vai amar os irmãos e irmãs na cotidianidade, nas coisas em que a gente faz na vida, e em que isso ajude mesmo, assim, a ser testemunhas desse reino de Deus. E a experiência de discernimento que você viveu é diferente do que os outros três já partilharam? Não, acredito que não. Muito em função de ser, né, experiência de discernimento que, embora a gente nem sempre acerte, ela é iluminada por Deus, e se a gente pede essa graça, é uma graça, né, que a gente vai pedindo, e que, de fato, a gente vai considerando aquelas coisas que estão no nosso coração e vai encontrando os caminhos e o modo como em que a gente pode estar nesses caminhos, né? De modo a ser mais amor. Num tempo que a igreja fala muito de sinodalidade, qual seria a importância da vocação leiga para nós hoje? Eu gosto de pensar num dos capítulos da La Fratelli Tutti, em que a gente é chamado a superar essa sombra de um mundo fechado. De fato, ajudar a abrir as portas da igreja,
sair do egocentrismo, sair um pouco dessa cultura do imediatismo e aprender a escutar, de fato, aquilo que são as necessidades do mundo. Acho que é sempre pensar assim na pedagogia de Jesus, na pedagogia da pergunta, na pedagogia da escuta, na pedagogia da proximidade. Isso é o que eu acho que vai nos ajudar a superar os muitos desafios e a caminhar, de fato, como uma igreja sinodal. E como é que um leigo, ou como você leiga, Ana, reza a sua experiência vocacional? Eu rezo com muita alegria, continuamente, e com muita esperança. E entendo que rezar a vocação é algo contínuo. É no dia a dia em que a gente vai aprendendo a ouvir Deus, aprendendo a se conectar mesmo, assim, aprendendo a, de fato, ouvir esse chamado em que Ele nos chama, que Ele nos chama continuamente. Você acha que as pessoas hoje, por exemplo, que querem, como leigas, né? Como elas poderiam aprofundar esse seu desejo de viver uma vocação laical? Primeiro, acho que conhecendo homens e mulheres de fé. Nós temos grandes referências, não só religiosas, mas nós temos referências de muitos leigos e leigas que viveram sua vocação de serviço e de transformação do mundo com muita profundidade. Então, acho que buscar essas referências que estão aí no cotidiano, muitas vezes, não precisa buscar longe também, né? Muitas vezes, assim, na própria comunidade ou na própria experiência de trabalho, em muitos lugares em que a gente está, existem pessoas que nos ajudam a viver essa vocação com alegria, que acho que nos motivam. Sim. É, de fato, buscar aquilo que dá mais sentido para a vida e aí, a partir da perspectiva cristã, aquilo que de fato vai nos ajudar na construção. Já que você é a última que eu fiz a pergunta, você poderia dizer uma mensagem, uma frase assim para provocar quem está nos ouvindo? Acho que viver a vocação é responder esse chamado de amar e ser amado. É isso. Obrigado, Ana. Então, muito obrigado por essa conversa, por essa partilha. E também com esse desejo de ser mais com os demais, eu gostaria de pedir para que alguém, em 30 segundos, dissesse uma mensagem. Acho que o Toby gostaria de falar, porque ele gosta assim de ficar brincando, de querer se cutucar outro, viu, Toby? É para praticar meu português também. Exato. Né? Olha, eu agradeço muito a oportunidade, né? Eu acho que as histórias que nós contamos, para mim, foram como um espelho, né? Um espelho para se reconhecer, para reconhecer a presença de Deus nos outros. E eu gostaria isso, né? Que todos possamos nos encontrar e, nesse sentido, reconhecer o Deus que se faz presente e que nos convida para continuar procurando esse Deus em todas as coisas. Obrigado, viu? Nos seus 30 segundos. 30. Bom, é difícil dizer uma conclusão a partir das partilhas, mas o que ficou para mim é uma escuta atenta da história do outro que me provoca, porque foi no encontro com pessoas pelo caminho, e aí eu, como gosto de contar sempre a história de peregrino, né? Somos um peregrino viajante para o interior que escuta atentamente o coração, e nesse escutar, às vezes, não prestamos atenção nas coisas. E o mais importante é observar o caminho, ter tempo para parar, para escutar nas pessoas um pouco de Deus. E ao escutar um pouco de Deus, a gente vai escutando qual é o nosso desejo maior que se encontra com a vontade de Deus. Porque senão alguém vai dizer, mas você deixou a sua vontade de lado? Nós experimentamos alegria. Vocês, por exemplo, experimentam consolação, né, na vocação, na maneira de responder, nos lugares que vocês estão. Então, a nossa provocação fica essa. Fica atento ao seu caminho, observa bem o que você vai encontrando, principalmente nas beiras do caminho, porque em algum momento o Cristo pode estar aí, e nesse olhar atento, você pode ouvir Deus no coração, e no caminho você vai se fazendo e descobrindo a sua vocação.